Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um SementeCast e mais um SementeCast de Honkai Star Radio e infelizmente mais um SementeCast que eu vou estar sozinho, porque eu ainda não consegui encontrar alguém para gravar comigo depois da saída do João dos Cast Star Rail, né? Infelizmente. E eu já devo me desculpar, já quero explicar que não houve cast da versão da 3.5, né? 3.5, a gente vai pra 3.6. Pois, bom, basicamente minha placa de vídeo morreu nessa época e não tinha como eu gravar basicamente de nenhuma forma. Então, mesmo que eu pudesse ter gravado, eu não ia poder editar, botar música, essas coisas. Então, fiquei devendo vocês. Então, eu vou comentar bem por cima sobre a versão. Tipo, eu já ia comentar por cima, né? Porque eu sempre faço comentários da história, do que eu espero no futuro, como foi a versão passada e tal. Mas eu vou falar um pouco bem rapidinho dos bonecos, bem rápido mesmo. Tipo, nem um pouco detalhado. Mas vamos nessa. Acredito que esse cast não vai ser tão longo, justamente porque eu estou sozinho, então não tem ninguém para ficar trocando ideia, tem pontos de vista diferentes, essas coisas, então imagino que ele vai ser um cast mais rápido. E como diferente da versão do Final, né, 3.4, que tinha muita coisa, uma grande versão, tinha muitos reworks, tinha um boneco novo, tinha os bonecos do evento Fate. Era uma versão muito longa, então acabou o cast ficando longo, né, obviamente. Esse aqui é uma versão mais sucinta, então acredito que assim não demorará muito. Mas bora lá começar, começando pela história, né, gente? E eu me surpreendi com a história da versão 3.5, porque uma das minhas preocupações era que eu achava que a história poderia acabar ficando muito arrastada no sentido, tipo, coisas políticas, coisas meio que eu achei, tinha muito medo que ia ter uma coisa de a gente tentar convencer a Seridra que ele é um viajante, a gente é um viajante do tempo, que a gente veio aqui pra ajudar, saca? E daí ia demorar muito pra ela entender isso, ia ser, sei lá, quase toda a versão. Acabou que teve um pouco isso, né? Não teve que explicar a situação da viagem no tempo, né? No caso, ciclos, mas foi direto ao ponto, mais rápido, e eu acabei gostando muito disso, porque realmente, se entrasse pra essa história mais política, essa coisa mais lenta, sendo que, sei lá, a gente teve duas versões que a gente botou o pau na mesa, né? Teve a versão da Yasine lá e da Cypher, que foi maravilhosa. Depois tem a história do Final, que, em termos de história, talvez seja a melhor versão do Star Rail. Talvez as únicas duas que atualmente podem competir talvez seja a própria versão da Hyacine, a versão do Aventurine e a versão final de Penacone. Não é a versão final, né? Quando acaba a história, né? Quando tem a história do Sanden lá e que ele é o vilão. Então, tipo, são as únicas que eu acho que competem diretamente com a 3.4 em termos de qualidade. Então eu gostei muito da 3.5 no geral. Eu achei realmente que pudesse dar uma freada nessa loucura toda, mas acabou que não. Sendo uma boa história, dinâmica. Eu gostei muito das duas personagens, da Serida e da Hailey Sense. A Serida me surpreendeu, porque ela é um tipo de personagem que eu gosto muito. Que ela é uma personagem que ela mesma, tipo, é meio que falado, né? Nem nas entrelinhas isso, que ela é uma personagem muito cinza, que ela é uma pessoa cruel, ela sabe disso, ela tem coisas que pra ela são boas intenções dela, só que ela sabe que ela tem que sujar as mãos de vez em quando. Mas ela não é só cruel, tipo, matar por matar, sabe que ela tem esse objetivo, ela tem boas intenções na visão dela, óbvio. E eu gosto muito dela porque ela tem essa noção de que ela é cinza. Tipo, ela tem aquela frase bem no final da versão que eu gosto muito dela, que eu não lembro quem que pergunta pra ela se é a Kirene ou a Herta, que pergunta pra ela, tipo, você prefere ser vista como uma tirana, sei lá o quê? E daí ela responde, eu prefiro ser esquecida na história a ser botada, né? Em uma coisa tão simples. Não é botada é a palavra que é julgada, algo tipo sendo. Uma coisa tão simples sobre ela ser boa ou má, saca? Ela mesma admite que, cara, se é pra ser botada nesse patamar de boa ou má, eu prefiro que ninguém se lembre de mim. E eu acho isso muito forte, eu acho muito interessante e muito único, né? Muito cinza. E é um tipo de personagem que eu gosto, por isso que ela me surpreendeu. Por isso que eu acabei gostando muito dela. E ela também apareceu até pouco, né? Na versão, ela teve dois momentos de destaque, que é o diálogo. Três, na verdade, que é o diálogo final, a parte dela com a Kirene e a parte que elas conversavam com o Lygos no início da versão, né? Acho que foram os highlights dela. E o fato de que ela se sacrificou também. Essa, no caso, essa de sacrificar a mesma parte do final, né? Então, tudo junto. E que ela se sacrifica pra dar permissão pra Herta de administrador, né? De Anforeus. E, cara, muito foda. Gostei muito, me surpreendi até com a personagem, porque eu achei que ela poderia ser só uma chata do caralho.
Mas não, a mulher é foda e sabe, digamos, jogar um jogo dos tronos nessa história, né? Outra personagem que eu gostei bastante foi a Riley Sense. A gente esperava que eu ia gostar dela, não foi muito diferente do que eu esperava. Tipo, eu já achei que ela ia ter uma coisa mais de existencial, talvez por essa de inexistência, sei lá, não sei porquê, mas eu tinha essa sensação. Até pelas animações dela, a dubladora dela na versão passada. Ah, mas ela cai no caso que eu sempre gosto, às vezes, de falar, que a gente reclama de Star Rail, que eu gosto da história dela, tipo, o que tá escrito é legal, ela tem uma personalidade da hora, ela tem uma determinação muito boa, eu gosto muito daquela história lá dela com a Ceridra, que ela perdeu a motivação de viver, a Ceridra deu uma motivação pra ela, mas daí tem aquele ponto que ela quer meio que acabar, ela quer ir contra a Ceridra, entre aspas, né, depois a gente descobre que é bem entre aspas mesmo, mas ela fica naquele dilema de tipo, caralho, ela foi a pessoa que me deu uma nova motivação e eu vou ter que tirar, matar essa pessoa, saca? Fica um sentimento meio dúbio e eu acho legal. E só que eles, qual é a parte ruim disso? É que eu acho que não é muito natural o jeito que botaram isso da história dela, né? Aquele, meio que aquele flashback, entre aspas, dela, antes de a gente se encontrar com ela na negócio das chamas primordiais, né? Antes de a gente se encontrar com Lygos. Eu achei que ficou meio estranho, meio tipo do nada, e é muito longo a parte. Então é aqueles momentos que o que é contado é legal, mas muito longo, too much, tá ligado? E se eles tivessem reduzido, ia ter sido bacana, saca? Não é muito o que aconteceu da Tribe. O da Tribe ainda é mais pior ainda, né? Quer dizer, é menos pior, porque é longo, é arrastado, assim, mas ela pelo menos tem a ver com a trama principal. Da Riley Sense, meio que se a gente não soubesse daquilo, não ia fazer tanta diferença. Então, foi uma parte que eu acho que eles deviam ter melhorado, deixado mais natural. Ou até, nesse caso, ter feito uma quest secundária, porque realmente não encaixa muito, porque você acaba de sair de um ápice, que é aquela cutscene que depois que o protagonista volta, ele vai descobrindo o que aconteceu nesse tempo que ele ficou fora. E é aquela cutscene muito legal de todos os herdeiros, cada um fala, dando forças. Não é força, né? Tô falando palavras de coragem pra encorajar ele. E ele vai subindo na. Cara, eu nem lembro onde ele tava subindo. Ele sobe numa ponte de arco-íris, né? Mas não lembro onde ele tava indo. Ele tava querendo no negócio das chamas primordiais, né? Aquela área das chamas primordiais. Mas eu não lembro agora de cabeça. E é uma cena mó emocionante, com muito peso. E do nada, a história da Harley Sense não encaixa. Fica muito estranho. Se fosse, sei lá, 2 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, já ia ser legal, mas não, dura uns 40 minutos quase. E é. E eu tenho que comentar, não é um personagem jogável, mas eu tenho que comentar do Lygos. Gente, que vilão da hora. Sério. Parabéns, que ele, quando ele apareceu, ele foi um personagem que eu não botei muita fé nele, sendo sincero. Tipo, achei. Né? Eu não esperava que ele ia ser o vilão, saca? Tipo, eu falei, é um robozinho, gente boa, provavelmente nunca vai deixar de ser só um NPC genérico. Então ele se sendo o vilão dessa porra. E eu adorei a história dele, eu achei ele muito interessante esse conceito de que ele é o criador do Nose, né? E ao mesmo tempo agora ele quer destruir o Nose porque a criação do Nose causou algo que cientistas não gostam, né? Que é a estagnação, né? As pessoas não. O cientista não quer manter uma estagnação, ele sempre quer procurar, tipo, que tudo que foi descoberto antes tá errado e o que ele descobriu que tá certo. E eu acho um conceito muito foda. E eu acho muito bem trabalhado, saca? Essas. Quantas horas tem de quest? 6 horas, eu acho. Eu acho que ele é muito bem trabalhado e a ameaça dele é muito bem colocada. E eu adoro os diálogos dele com todos os personagens, com a Ceridra, com a Herta, com o Skrillon, com o protagonista. Eu acho que os diálogos dele absurdamente bem escritos e talvez atualmente seja o melhor vilão de Star Rail, pelo menos no geral. Eu não sei, eu tenho que pensar um pouco mais, porque o Sam também foi um puta vilão legal. Mas o Lygos me surpreendeu bastante, eu tô gostando muito do personagem. E falando rapidamente das bonecas, como gameplay, né, não só de história. Cara, as duas foram mais ou menos o que eu pensei, né? A License carrega Dot nas costas atualmente, né? Ela é muito forte mesmo. O combo dela com a Kafka é insano. Então, se você é um doteiro, obviamente você tinha que ter pego ela. Infelizmente, se você estava esperando o cash pra pegar ela ou não, você se fudeu, mas imagino que você já sabia disso, né? Imagino que todo mundo já comentou nos teus meios. E a Ceridra é aquela personagem hiper nichada, que ela não é ruim, mas sim, ela é nichada. Então, se você não tem os bonecos que ela é nichada, ela não é boa, mas caso você tenha, é muito bom. Tipo, ela realmente é uma personagem muito boa se você tem os bonecos que ela quer. E existe um mundo, que era uma das coisas que eu queria comentar no cast, que existe um mundo que no futuro saia mais personagens com perícia, né, com a fonte principal de dano ser a perícia, e que ela vai ser um puta upgrade pra eles também. Existe essa chance. Não é algo certo. Perdão.
não é algo certo, não é algo tipo, caralho, Rafa, você também que eu devia ter pego pro futuro. Não. É possível, talvez aconteça igual a Fug, tipo, ela saiu bem no final da região, e daí, tipo, o povo falou, ela vai ser boa pra qualquer boneco de break. Daí chega Anfureus, não tem nenhum boneco de break pra Fug, tá ligado? Nenhum boneco que é bom pra ela. Então meio que só ficou ah, no nicho dela, um nicho antigo até, ficou um pouco ultrapassado. Infelizmente, espero que buffem daqui a pouco. A mesma coisa o Jalkyu ele até funciona bem com bonecos como o Agente, por exemplo. Com Fire não dá pra dar uma brincada, mas ele é um boneco também muito nichado e que ele tinha muito futuro, né? Tanto que ele acabou entrando às vezes um pouco no time de Dot, né? Caso você tenha ele, pra quem não sabe, ele funciona atualmente no time de Dot porque o debuff dele funciona muito pra Hylie Silence, né? Que ela basicamente carrega os danos de Dot nas costas dele e ele dá só uns debuffs pra ela. Então funciona, não é muito diferente da Black Swan, por incrível que pareça. Mas não é um boneco feito pra isso, é um boneco que, tipo, não é pra você. Eu estou falando isso, não é que é pra você rodar, mas tô dizendo que, tipo, ele tinha um potencial, esse potencial não foi usado, né? Porque o nicho dele acabou não sendo usado pra quase nada. E meio que acabou que ele entrou nesse nicho de dot. Ou seja, talvez a Serida acabe tendo o mesmo destino de, meu Deus, vai ser só pra uns 2, 3 bonecos no máximo e depois nunca mais. Sim, é possível. Mas como é possível também que os próximos DPS que venham usem skills bastante e gostem muito dela. Existe essa chance. Não estou ensinando nada. Eu juro realmente que eu não sei de nada nesse caso. Realmente é um chute. É um chute total. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que no máximo vão lançar uns 2 bonecos a mais pra ela. Porque se dando de perícia, eu sempre achei muito curioso como esse jogo meio que existem poucos bonecos que realmente dão dano direto na perícia. A maioria usa a perícia pra alguma coisa, mas não é diretamente, pelo menos não os atuais, né? Tem uns bonecos mais antigos que usam, né? Que são a pessoa ponte de dano. Mas ultimamente não tem sido muito, né? E outros bonecos que usam muita perícia às vezes não combam com ela. Tipo, os Dot, por exemplo, usam muita perícia e não combam bem com ela. Então foda-se, tá ligado? Porque além de ser. Usar. Ela dá um buff de crítico também. Os buffs dela não são tão úteis pra Dot no geral, tirando o buff de penetração de elemental. Perdão. Então potencial existe? Existe. Acho que ele vai ser usado? Médio. É tipo, literalmente médio. Mas é isso sobre as bonecas da 3.5. Como eu falei, gostei demais da história, gostei muito boa a história como um todo. Só não gostei daquela parte da licença que eu acho que eles deviam, se eu acho que tivessem cortado aquilo por, sei lá, uns 70%, eu acho que teria sido perfeita a história, sem defeitos. Duas personagens muito legais, muito carismáticas, principalmente Serida e o Lygos, pra mim foram os destaques da atualização. E tá me deixando curioso pro final, né? Porque eles construíram já um pouco da Evernight, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Já deram um tantinho de talvez o que ela vai ser, como ela vai agir, saca? Mas vamos ver. E agora falar um pouco dos eventos. Os eventos vai ser bem rápido, porque, cara, vai ter basicamente um Neopet com aqueles bichos lá, aqueles bichos de pescoço longo de Anforeus. Parece meio bobinho, né? Parece um jogo bem telefone, né? Um evento bem de telefone mesmo, igual como foi o último evento ali de cozinha do jogo. Parece ser daquele tipo, é divertido, vai ser divertido, só que não é um puta evento, sabe? É um negócio que eu falo que você vai pegar um dia, você vai ligar um podcast ou um vídeo, sei lá, ficar escutando, e você vai usar quase todo o seu cérebro para ficar ouvindo o podcast ou o vídeo, saca? E quase nada você vai usar realmente no evento, que é o que aconteceu nesse evento de cozinha de Star Rail, e o que vai provavelmente acontecer nesse evento de Neopets. É Neopets? Tamagotchi, eu acho que talvez seja mais conhecido, sei lá o que é mais conhecido de mas esse evento de Tamagotchi do Star Rail. Então, e outras duas coisas que eu acho que a rapaziada vai gostar é que vai ter alguns prêmios novos nos eventos, aqueles eventos multiplayer, que é o Candy Crush do Star Rail e aquele evento de piscina, eu não sei como falar, eu não sei qual seria o nome daquele tipo de jogo, mas aquele lá que você joga com os bichinhos como se fosse um futebol de mesa, saca? Você lança eles e eles ficam quicando, saca? Pra se darem dano, basicamente isso. Tem um nome pra isso que eu esqueci agora. Mas acho que você sabe que eu tô falando, né? Que dá pra jogar online. E vai ter recompensa. Eu acho que a galera no geral curtiu bastante esses eventos, né? Eles são bem simplinhos, mas bem divertidos pra passar o tempo também. Então eles estão agradando essa rapaziada que gosta desses eventos. Eu gosto bastante desse. Cara, eu não faço ideia. Desse PVP de piscina aí, eu gosto bastante dele. O Candy Crush.
Eu jogo, não sou lá, oh meu Deus, que fã, gosto pra caralho. Mas tá ali, né? Então, vou fazer, não vou ficar com raiva, não vou achar que eu tô perdendo tempo, não vou ficar entediado, sabe? Mas tá lá. E o da piscina eu gosto bastante, me diverti bastante, então eu vou acabar gostando. Acho que são esses eventos mais relevantes. E vamos falar rapidão também. Eu tô falando tudo que vai ser rapidão, né, velho? Puta que pariu. Como se eu não ficasse enrolando vocês por nada, né? Mas enfim. Os novos inimigos, que é mais o boss também, né? Que eu acho que é a parte mais importante. Cara, eu acho o design deles bizarro, principalmente o boss, né? E, cara, o boss ele tem uma mecânica interessante, ao mesmo tempo meio bizarra, que a mecânica dele é que quando ele ativa a ult dele, tu vai ter que escolher um dos teus bonecos pra tomar mais dano que os outros, né? O que é sempre legal, que é uma coisa que, tipo, te dá um pouco de controle, então se você quiser jogar no boneco que tem mais HP barra mais defesa, ou que o boneco vai resistir mais, né, basicamente. Você pode, então dá pra fazer, não é só, tipo, ele vai dar um dano em alguém random e você tem que rezar que ele não vai bater no boneco teu mais frágil, né? Como se a Cypher no time, daí ele escolhe bater nela randomicamente e você perdeu porque seu RNG foi uma merda. Elas não interagem. Então eu gosto disso. Não acho que ele é um puta boss divertido. Eu, por exemplo, achei o Lygos um boss muito mais legal. Talvez aqui minha língua, né? Talvez olhando por cima, porque quando eu vi o Lygos eu achei que o Lygos ia ser só um chefe bem chato também, bem qualquer coisa, e eu acabei gostando muito dele. Muito divertido de jogar com ele. Gosto muito que ele tem a mecânica dele de te dar energia, e daí você pode escolher perder vida pra usar as ults ou não, saca? Você tem a ação puxada também. Então eu sempre gosto dessas interações, porque te dá uma escolha, dá uma gerenciada de recursos, digamos assim, e que é muito interessante, né? Ele quer que você tome decisões. Mesmo sendo as coisas mais profundas do mundo, é uma coisa que eu acho que Stardew às vezes peca. Mesmo a ideia dele sendo um jogo de turnos mais simples, né? Eu queria que às vezes tivesse uma profundidade, pelo menos no chefe, tá ligado? Porque, por exemplo, o Pollux, ele é um chefe muito só feito pra Characterize, ele tem a mecânica dele que é interessante, mas saca, no final só tô batendo, não mudou nada, e tenho certeza que tem gente que nem sabe direito como é que o Pollux funciona, porque realmente não pede muito. O Lygos não, você sabe, você tem a escolha, ele é de simples direto nesse aspecto, e é uma camada a mais. É o suficiente? Acho que não. Acho que eles podiam ir um pouquinho mais fundo em algumas mecânicas. Um pouquinho, pelo menos no chefe, gente. Pelo menos no chefe. E eu espero que isso continue sendo adicionado no futuro. Se não for aumentado, que tá, pelo menos mantenha uma qualidade que está agora. Mas enfim, o bicho novo, os bichos novos achei eles bizarros. A mecânica do chefe é legalzinha, é ok. Mas eu tenho certeza que a gente vai talvez ficar irritado com esse chefe, porque assim como o Lagos, ele é meio que um. Como é que fala? Um sustain check, talvez? Que o Lagos ele se dá alto dano, a benção do abismo do Mok, quer dizer, dá muito dano nele. Então, meio que o maior problema do Lagos é se manter vivo às vezes. E esse bicho talvez seja o mesmo problema, porque a ult dele totalmente destacada dá muito dano, a ponto que talvez você só tome hit kill na maioria dos casos, né? Então tô vendo que talvez esse modo, ah, esse chefe não seja dos mais agradáveis tanto visualmente para as pessoas quanto algumas pessoas não gostam da mecânica dele. Eu tô pagando pra ver. Mas uma coisa que eu estou pagando pra ver, mas eu acho que não vai agradar quase ninguém, e eu falo na moral, é o novo modo, gente, que eu já quero falar, o polêmico novo modo que parece estar chegando em todos os jogos da MiHoYo, né, que é um modo que você até consegue pegar partes relevantes dele sendo mais free to play ou low spender, mas ele é um modo que ele é muito mais pensado pra quem gasta muito dinheiro no jogo, saca? Que é o Abritagem Anômala, acho que é a tradução dele para português. Olhar aqui rapidão. É, Abritagem de Anomalias, é o nome dele. E cara, desde que esse modo vazou, ele tem causado muita polêmica, que ele é basicamente, pra quem não sabe, ele é um modo super difícil do jogo, que só é liberado quando você completou todos os outros modos com estrelas máximas, né? Completou eles, pegou todas as recompensas. E a ideia dele é que ele realmente seja difícil. Difícil mesmo. Só que o problema é que não é só difícil. Ele talvez seja igual o Stygian do Genshin, que ele passa do difícil e seja quase impossível para a maioria das pessoas. Tá ligado? Que como é que ele vai funcionar? É basicamente você tem três missões para fazer. E depois que você completa essas três missões, você tem um chefe. Mas não é assim. Na verdade, você tem um chefe liberado e você tem outras três missões para ele. E para cada missão que você conseguir completar, você você dá um debuff nele. Ou seja, você. As missões que eu falo é tipo como se fosse partes do Mock, saca? Lado um, lado 2. No caso, ele tem lado um, lado 2, lado 3.
que você tem que usar, sim, 3 times. Você não pode repetir times para cada um desses negócios. Ou seja, muito boneco, gente, muito boneco mesmo. Então já é uma coisa que já vai dar aquela balançada nas pessoas. As pessoas já vão ficar, quanto boneco, né? Caralho. E daí vem o chefe. Que mesmo que você tenha muito boneco, você vai descobrir que se você quiser pontuação máxima nesse chefe, que é o Laios, esse primeiro, né? Você vai descobrir que basicamente você tem que ter E6 de alguns bonecos. Ou muito investimento, mesmo que não seja E6, você tem que, sei lá, ter dois de vários, talvez E4, saca? Você tem que ter investimento em muitos bonecos, que matar esse chefe e pegar o máximo de recompensas é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo. Muito mesmo. Porque além de você conseguir matar eles, tem um limite. O limite é pequeno, que é basicamente zero ciclo, se você quiser o prêmio máximo. Se você não quiser o prêmio máximo, só precisa matar ele, mas já é difícil. Porque posso não estar enganado, mas é 2 ciclos, se não me falha a memória pra matar ele, ou seja, muita gente provavelmente também não vai conseguir, porque ele tem muito HP mesmo. E mas quando você vai enfrentar o chefe, pelo menos, já deixando, aliviando um pouco pra vocês, porra, então você precisa de 4 times, não. Você precisa de 3 times pra aqueles 3 primeiros lá. E quando você for enfrentar o chefe, né, que é o Lygos dessa vez, você pode usar qualquer time. Tipo, todos os bonecos anteriores são liberados. Não é igual, tipo, não é um em cada, e daí o quarto Lygos você tem que jogar com o que sobrou. Senão, isso vai ser mais loucura ainda, não. Você precisa de 3 times para as 3 primeiras fases desse modo, e quando chegar na quarta, que você usa qualquer time. Você pode pegar qualquer o teu time mais forte à vontade. Na verdade, você pode fazer isso antes, você não precisa fazer essas 3 primeiras fases. Mas daí, fi, porra, boa sorte matar esse Lygos, porque ele tá hiper bufado e, cara, sei lá, mano, você vai ter que ter E6 de tudo, tudo. E6 talvez é 5. Então é uma coisa que realmente ninguém que for uma pessoa mero mortal vai conseguir fazer, tipo, é impossível. É impossível se você não fazer as missões anteriores de tirar os buffs dele. É impossível. É impossível fazer isso se não for Whale. E alguns diriam que até pra Whale. Então é um modo polêmico justamente por causa disso. Que ele é um modo que basicamente é feito para agradar pessoas que querem desafio, pessoas que investiram muito em boneco ou na conta mesmo. Se desafiarem de alguma forma, né? Ver o verdadeiro poder desses bonecos além do universo simulado. Só que isso desagrada pessoas porque as pessoas querem fazer o conteúdo, né? E é assim que funciona, gente. A gente gosta de fazer o conteúdo. Então tem uma coisa restritiva assim, talvez não, já é muito problemático na minha opinião. O bom, os dois lados bons, é que ela não dá gema, né? Pelo que eu vi, e se der, você provavelmente consegue pegar bem fácil. Eu tô olhando aqui, parece que não dá gema mesmo. Então é bem tranquilo você lidar com isso. Você não tá perdendo roll, o Whale não está ganhando roll de graça só pra fazer. De graça é o caralho, né? Ele gastou, sabe, quantos bilhões pra conseguir passar essa porra. Mas você perde as recompensas que vieram antes. Quer dizer, que vem com esse modo. Ele tem umas skinzinhas. Ele tem uma skinzinha pro Pompom. Ele tem um bichinho novo. Que, uma coisa mais cosmética, um mimozinho pro Whale, saca? Então, meio foda-se. E ele também traz o reloginho para você escolher o atributo que você quer, né? Sempre útil. E ele também traz um item novo que é um dado que ele serve para você trancar um status. Como assim? Você pega esse dado, você diz para ele, eu não quero que substatus de defesa flat up, basicamente. Daí você usa esse dado e basicamente naquele artefato o defesa flat nunca vai upar. Você trancou ele, entendeu? Então é um negócio útil, só que é muito restritivo, gente. Tipo, você vai conseguir a moeda desse modo, porque, tipo, o modo você não ganha as recompensas diretamente, assim. Ele tem, tipo, uma loja própria, o que você ganha são as moedas, por completar ele, né? Por fazer ele 3 estrelas e tal. E daí você compra. Pelo que eu entendi, essa moeda dropa nos todos os níveis, inclusive nas primeiras 3 câmeras. Então você consegue pegar uma quantidade de moedas ok, mas você não vai conseguir sempre tudo, saca? Você vai pegar, daí você não vai conseguir pegar nada nessa primeira atualização que esse negócio vir, e daí na próxima que você completar as 3 primeiras, você vai poder comprar alguma coisa. Então é possível, ainda é difícil, ainda é restritivo. Não estou tentando defender isso, porque eu realmente não queria que esse modo fosse assim, mas é o que é. Eu acho que, assim como Stygia, eu acho que a gente pode reclamar, mas não vai nem nada, porque a ideia do modo é essa, infelizmente. É frustrante a gente ter um jogo e a gente não conseguir completar porque a gente não gastou tanto dinheiro. Sim,
muito. Eu entendo muito bem quem vai ficar frustrado com isso. Mas não é o fim do mundo. Pelo menos não estão dando gemas. E a MiHoYo, eu sinto que vai fazer isso pra todos os jogos. Eles meio que já faziam isso no Impact Third, que tem o Abismo lá, que é competitivo, e o nível acima, o maior é o Nirvana, ou era, não sei se mudou ultimamente. E lá era basicamente. Você tinha que ser whale pra ficar lá por um longo período. Só que a recompensa por estar lá era muito baixa. Tipo, não era uma coisa. Era uma coisa tipo, realmente quero testar meus bonecos ao máximo. Daí chegou agora no Genshin o Stygia, que é meio a mesma coisa. Chegou no Star Rail. E eu acredito que vai chegar, infelizmente, pro ZZ alguma hora também. Minha previsão. Eu acho que vai ser um jeito deles tentarem dar conteúdo de alta dificuldade ao mesmo tempo que eles não dão gemas extras para pessoas que gastam dinheiro e não dão gemas extras para pessoas que não gastam dinheiro. Mas meio que, sabe, estão tentando agradar, mas não vão, só agrada um público muito específico e quem não é desse público específico vai ficar frustrado. Mas como eu falei, não dá gema, pelo menos isso. Dá itens úteis? Dá itens úteis. Isso é a parte dolorosa. E a segunda parte que eu acho que existe uma chance de a gente tentar pensar em algo bom é o seguinte. Esse eu acho improvável. Eu vejo uma possibilidade disso acontecer, mas eu não acho ela alta, mas é um pensamento que eu tenho. Que é o seguinte, já que agora a gente vai ter esse modo feito para quem ou tem contas muito fortes ou gasta muito dinheiro, de qualquer jeito eu acho que, sei lá, eu acho muito difícil realmente não ser a pessoa que não gasta dinheiro de alguma forma. Mesmo que seja, sei lá, compre um pack por ano, sei lá, alguma coisa assim. No mínimo, hein? Que é o quê? Eu acho que talvez exista uma chance da inflação de HP dos outros endgames dar uma segurada. Porque agora que vai ter esse modo onde vai ter coisas mais metas, onde talvez os bonecos precisem estar nos números mais atuais, vai precisar de mais constelações. Cara, existe a chance de eles começarem a dar uma estacionada nessa inflação. Mesmo que seja baixa. Isso vai acontecer? Não sei, e eu acho baixo, já estou dizendo. É um pensamento que eu tive, mas eu acho extremamente baixo isso acontecer. Se isso acontecer, vai ser um ganho, porque assim vai parar de ter essa inflação de HP, bonecos antigos não vão ficar ruins tão rápido, saca? E isso acaba sendo bom se eles fizerem isso. Né? Vai ser um lado bom que, cara, isso é uma reclamação recorrente. E a gente sabe que, pelo menos eu duvido que eles vão ficar dando buff toda hora pros bonecos, né? Sei lá, sei lá, o boneco de 2 anos atrás vai ficar recebendo buff toda hora? Acho que não. Então. Ou sim, né? Sei lá, pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que eles talvez dariam essa freada de HP. Tentando tirar algo bom desse modo, tá? Tentando pensar em algo positivo. Mas no mais, eu acho que a maioria das pessoas vai conseguir fazer os três primeiros até que ok. Vai ser difícil, porque é três times. Os bichos não são fáceis, né, de se lidar, pelo que eu vi. Mas também não são o fim do mundo, então eu acho que as pessoas vão lidar com as três primeiras câmeras. O problema mesmo vai ser matar o chefe, que devia supostamente ser a parte mais divertida, mas infelizmente talvez vai ser mais frustrante. Então o modo tem muito que melhorar. Acho que ele vai melhorar, acho que não. Acho que ele vai ficar exatamente do jeito que ele tá, porque ele vai estar fazendo exatamente o que a MiHoYo quer que ele faça, infelizmente. Então tomamos no cu. O pessoal zoou o Genshin, alguma parcela zoou o Genshin, por causa do Stygia e a gente se fudeu igual. A gente, né, tipo, como se eu não me tivesse me fudido por causa do Stygia no Genshin mesmo, né, velho? Como se eu não jogasse Genshin. Mas enfim, as pessoas Star acabaram também sofrendo desse mal. Agora, vamos falar dos bonecos. Cara, eu falei que ia ser rápido e já tô meia hora falando desses negócios. Puta que pariu. Enfim, vamos falar dos bonecos, que é o que importa. Vamos falar da waifuzona, né? A Março Gótica, a Evernight. A polêmica Evernight. Por que polêmica? Caso você não esteja por dentro de como ela funciona. A Evernight, gente, ela é uma boneca que ela meio que tem um objetivo, que é ser o suporte da Castor Ice barra suporte para coisas de Memo Sprite, mas mais especificamente Memo Sprites que envolvem HP, né? Personagens que envolvem HP. Só que ela também pode ser usada como DPS. Entendeu? Ela é uma possibilidade real de ser usado com ela. Qual que é a polêmica disso? A Março, a Serida, ela foi muito criticada por ela ser muito nichada. E meio que existiu uma discussão bem por cima sobre isso da Março também. Porque se você olhar por cima mesmo, a Março é tão nichada quanto a Serida. Porque ela exige bonecos de Memo Sprite, ou seja, exige bonecos de recordação. E ela exige bonecos de recordação que envolvam HP. Então já é uma coisa muito específica que, se você avaliar, é basicamente as coisas da Castor Ice que tem esse caminho.
basicamente. Então o que acontece? Ela é um boneco extremamente nichado, que é uma suporte, só que também funciona como DPS, mas funciona, é boa, tá? Não tô dizendo que não é. Ainda tem uns problemas, mas funciona. Então ela talvez vai ser um caso meio do Anaxa também, que era pra ser o suporte da Dierta, mas ele também joga carry muito bem. Então seja um negócio parecido. Mas a polêmica é essa, é uma coisa que as pessoas parece que não notaram que a, a Marcia tá no mesmo caminho da Seridra e ela é mais bizarra ainda, porque, tipo, pensa o seguinte. Vamos dizer que você queira usar a Março de DPS. Se você pegar a Março normal, E0 e DPS, não existe muito motivo real, se você pensar em meta, além de você gostar dela. Por quê? Porque a Castor Ice ainda é melhor que ela. E se você tem tudo que a Março quer, você tem basicamente o time da Castor Ice. Logo, por que você não usa, em vez de usar ela DPS, por que você não usa as duas juntas, entendeu? Por que você não usa a Março como suporte da Castor Ice, entendeu? Tipo, então meio que Março DPS é uma coisa possível? Sim, é uma coisa extremamente possível. Mas meio que não existe lógica por trás disso, saca? Não porque ela não é boa, e sim porque, cara, se você tem todo o time do Castor Ice, existe uma grande chance de você ter Castor Ice. Então se você tem Castor Ice já, por que você já não usa as duas, entendeu? É uma coisa imbecil, uma coisa pequeno detalhe, só que uma coisa que as pessoas estão enlouquecendo por causa disso. Não é a pior coisa do mundo, eu acho realmente que a pior coisa que vem no kit dela é o fato de que ela funciona com o mesmo sprite e de HP. Se ela funciona só com o mesmo sprite seria uma coisa, se ela funciona só com coisa de HP seria outra. Mas ser os dois do mesmo nicho é muito estranho. Dito isso, o boneco é bom? Sim, o boneco é bom. O boneco é bom pra caralho. Só quis deixar falar isso tudo antes pra falar isso. A boneca é muito boa. Se você não gosta de jogar com Star Ice, ela é um bom upgrade. Ela vai tirar a sua tribo, já avisando. Então não é o main protagonista que vai sair. Então se vocês achavam que iam parar de poder usar o protagonista jogando em outro lugar, sinto lhe dizer que. Sinto lhe dizer o caralho, né? Você vai estar jogando tua tribo pra outro lugar já é uma coisa excelente. Então ela substitui a tribo. E ela funciona muito bem como uma bateria de HP para a Castor Ice, porque tanto ela quanto o Memory Sprite tem bastante HP. E ela dá um dano bem legal nos stacks dela, que basicamente é o que também faz ela ser DPS. Ela joga da mesma forma, independente da situação. O problema dela DPS é que as rotações dela são meio estranhas e meio, talvez, lentas, porque ela prefere jogar de forma ela jogar lento. Então, saca, o dano dela ainda é bom, mas é estranho. Você vai passar as coisas, tranquilo, tá? É que como que eu como que eu vou explicar isso? Pra estacar ela, você ainda vai precisar de muita coisa. Você vai precisar da Hyacine, já avisando. Você obrigatoriamente vai precisar da Hyacine. E provavelmente você vai obrigatoriamente precisar do protagonista de Remembrance também. Porque ela precisa muito de outros Memory Sprites para poder jogar bem, tá? Tá, gente? Muito mesmo. Se você ficar só com ela de Memory Sprite, fudeu. Você perde quase todo o potencial de dano dela. E outra coisa que tá dando uma certa polêmica é que sim, ela não tem opções de cones boas, infelizmente. As opções de cones boas dela, basicamente é o dela, né? Que basicamente o dela. Qual é o nome? Cara, não lembro o nome dele, mas é o cone da facial do passe, ou seja, money, né? E o outro cone, outros dois cones que servem também, é o outro cone lá de Remembrance do passe, ou seja, você vai ter que comprar o passe de qualquer jeito, ou seja, meio que dá no mesmo. E o último cone que é okzinho, é o cone que todo recordação tá usando quando você não tem nenhum cone, que é o cone 3 estrelas lá. Funciona. É o que tem pra hoje, tá ligado? Eu vi gente falando que aquele cone da Kirene que vem em gacha é bom também, mas eu tenho minhas dúvidas, saca? Então, esse é o problema da Março no geral. Ela é um boneco bom? Ela é, como sub-DPS da Castor Ice. Se você quiser fazer ela DPS, ela começa a ficar muito cara, entendeu? Tipo, vale muito mais a pena você pegar a própria Castor Ice, se você estiver falando de eficiência de meta, não se você gosta. Mas se você gostar, você vai ter que ter um investimento bom nela. Eu recomendo que se você quiser fazer ela DPS, pegue o cone dela, guarda as geminhas aí, pegue, ou guarde pra quando a Hyacine voltar, caso você não tenha ela, saca? Tipo, o problema dessa boneca é isso. Ela é muito restritiva se você fazer ela DPS, e se você fazer sub DPS, também é muito restritiva, saca? Tipo, ela quer coisas muito específicas, ou seja, ela é uma boneca cara, e basicamente é isso. Ela não é muito difícil de jogar, sendo sincero, ela é bem simples no que ela quer fazer. Ela quer ficar estacando os stacks dela e depois dar um boom chacalaca nos inimigos. E eu tenho que comentar também, se você também quiser muito, muito fazer
Ah, ela DPS. Tenta pegar a E2, que a E2 é insana pra isso. Ah, que a E2 dela realmente é muito forte, faz ela ficar melhor que a Castor S. Mas, né? Uma E2, né? Muita coisa. Então é um boneco estranho, gente. Um boneco potencial, se você tem as coisas dele, ele vai te entregar tudo que você quer. Caso você não tenha as coisas dela, que se ela quer, você vai ter um resultado mediano, tá? Então eu uso a medíocre, mas as pessoas associam muito medíocre a coisa ruim, eu quero dizer, tipo, mediano mesmo. Mas é uma boneca linda, uma boneca que eu vou pegar, uma boneca que talvez vai funcionar com a próxima personagem que já foi anunciada, a Kirene, né? Que é o que dizem, que talvez elas duas comem muito bem, talvez ela até ganhe mais destaque que a própria Castor Ice por causa disso, ou talvez a Castor Ice só vai upar mais ainda, também existe essa grande possibilidade que vai ser só mais um boneco pro time da Castor Ice. Então a boneca é boa, mas já vou avisando que sim, ela é nichada, e eu não sei porque as pessoas não estão comentando tanto sobre isso, sendo sincero. Realmente estou bem confuso porque todo mundo reclama da Seridra e ninguém está comentando sobre isso da Março. Enfim, mas o boneco é muito bom sim. Agora vamos falar sobre o menino do patch. O menino que foi nerfado no beta de formas depressivas. Que é o nosso Daniel novo, né? O Taravox. Que vai ser dado de graça, gente. Olha aí. Não vai ter que ir atrás de geminha, caso você goste do Daniel, pra poder ir atrás dele. Você vai receber ele de graça. E já vou dizendo que ele é um boneco muito bom. No geral, ele é um excelente sustain de shield. Excelente mesmo. Ele basicamente é um aventuras melhor e que escala com ataque, né? A grande diferença. E que ele é o best in slot pro Finon, no geral. Ele vai substituir a Bronya. Existem muitas situações que talvez a Bronya ainda vai ser melhor, porque a Bronya, se você não tiver o Terravox, vou chamar o Daniel de Terravox, tá? Se não tiver ele E1, ou se você não tiver o Cone, a Bronya ainda vai o bufar o Finon mais. Só que existe o fator, você está conseguindo finalizar os inimigos em uma, duas ults? Se a resposta é sim, provavelmente a Bronya ainda vai continuar melhor. Se a resposta é não, o menino da Hang vai ser melhor porque ele é um sustain, ou seja, ele mantém os seus bonecos vivos, que é uma coisa que muita gente reclamava às vezes do Final em batalhas longas, que se você não estourar ele em uma ult já fica estranho. Você ainda segura um pouco na mão do RNG, né? Para os bichos não matarem os seus bonecos. Mas no melhor dos casos, ele não vai matar ninguém e você vai conseguir lutar de novo. Mas se chegar na terceira ult, provavelmente eles vão morrer. E o Daniel tá aí pra isso, pra tipo, provavelmente algum dia, se o Final começar a ter dificuldades pra. Se não, né? Quando ele começar a ter dificuldades, você tem um boneco que vai entrar no time dele e vai conseguir manter os teammates vivos. No mais, ele serve pra alguma coisa além do Final? Serve para um caralho, gente. Ele é um excelente sustain, como eu falei. Ele é uma ótima opção para fechar. Ele é uma ótima opção de sustain para outros times. Ele é um boneco bem divertido. E, meu Deus, uma coisa que eu amaldiçoo o Arroio é que, para quem não sabe, no meta, no beta, quer dizer, ele tinha muitas interações legais. Tipo, ele trigava no time de Dort, ele trigava a passiva da Kafka, ele trigava as interações de Super Break do protagonista, da Fug. Ele tinha muita interação legal, muita mesmo. E a porra da Mihoyo tirou quase todas, tirou, tipo, sei lá, 90%. Ainda tem algumas, tipo, as mais óbvias e provavelmente as que a Mihoyo queria, tipo, pra quem não sabe, ele bota. Porque eu nem expliquei como o boneco funciona, né? Só fiquei falando como ele que ele é bom. Ele basicamente, de forma simples, ele é um shielder que a grande característica dele é que ele implanta uma invocação em um dos seus personagens. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os personagens que tem com ele finalmente conseguem usar total potencial do Sanden. Que o Sanden ele tem uma passiva que se o personagem tiver uma mesma sprite, o buff de dano dele aumenta. Ou seja, antes poucos bonecos faziam. Não poucos, mas não era todo boneco que fazia isso. Era tipo bonecos de Remembrance ou de One que conseguiam usufruir de dano usando usufruir disso. Agora todo boneco vai fazer. E também proca, outra coisa que proca é aquele ornamento lá do banana, sei lá o que caso você tenha uma mesma sprite você ganha crítico. Mas eu acho que a parte mais relevante dessa interação realmente vai ser o Sanden, por enquanto. E, cara, eu ainda amaldiçoo o Arroio porque eu realmente acho que ele ia ser. Tipo, ele ia ser insano, gente, se eles não tivessem tirado a interação. Insano. Ele ia entrar em uma porrada de time legal. Ele ia ser uma boa opção, tipo, uma opção realmente muito boa. Ele podia não ser a melhor opção, com certeza, mas ia ter interações muito legais e ia ter sinergias com os times. Te odeio, Mihoyo vai tomar no. Tá ligado? Mas ele tem uma coisa muito ruim.
ele tem praticamente zero cones do jogo tirando dele. Praticamente nenhum outro cone do jogo funciona pra ele. Por quê? Porque ele é um preservação. Preservação já é uma classe que quase nunca vem pra esse jogo. E geralmente quando vem é forte, né? Como a Fuxuan foi na época, como o Aventurini foi na época dele. E como, mais uma vez, ele está chegando, ele vai ser muito forte. E a grande problema disso é que, diferente do Aventurini, ele que escala com defesa, ele escala com ataque. E não tem quase nada de preservação que escala com ataque. Não é que não tem nada. Não, quer dizer, não tem quase nada. Não tem nada além do cone dele. Os únicos cones além do dele que tem alguma relevância, realmente, que você não tá só pegando por status, é o cone do passe do Aventurini, dele pequenininho lá, que ele dá buff, né? Se não me falha, destrói a memória, é que quando o cara tá com escudo ele ganha um buffzinho. Se não me falha a memória, ou seja, é alguma coisa, né? Porque é um shield ainda, então ele tá dando shield, logo o seu personagem vai conseguir um buffzinho. E o outro é o próprio do Aventurini, o próprio cone do Aventurini, que ele proca, se não me falha a memória, o debuff, porque antes ele não procava quando ele tinha aquelas interações malucas, mas agora ele proca, porque a invocação, por mais que esteja implantada em alguém, ainda contém como alguma coisa dele. Mas, cara, não vale a pena, saca? Tipo, é uma interação caso você queira. Ah, não quero pegar o cone dele por qualquer razão. Tipo, quero guardar roll pra Kirene, quero fazer. Vou rodar na Evernight, saca? Ah, nossa, esqueci o que eu tava falando. Mas tipo, o cone do Aventurini vai funcionar, caso você tenha ele, por aí que eu tava falando. Só que não vai ser, tipo, bom, basicamente. Vai ser, tipo, você tá usando o efeito, mas só isso, tipo, não é bom, porque o ataque base do cone do Aventurini é baixo. Então eles em si só tem um cone e outros dois cones usáveis, que, tipo, interagem com ele de alguma forma. Isso é muito ruim, na minha opinião. Eu realmente quero muito que a Roy lance algum cone, mesmo que for 3 estrelas pra ele, de ataque ou com algum buff legalzinho, saca, pra preservação. Porque realmente é muito chato isso. Porque ele literalmente praticamente não tem opção. Eu acho que isso é a estratégia da Roy de, tipo, já que eles vão dar essa porra de boneco de graça, a pessoa vai ter que rodar pela arma. Acho uma merda. Roy, não faça isso. No mais, ele vai ganhar um set novo de artefatos, que eu vou falar mais pra frente, mas de forma resumida, é o artefato lá de. Um artefato. É a mesma coisa do artefato de cura que veio com a Ryacine, só que de shield. Faz basicamente a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Tipo, se o boneco tá com shield, ele dá 15% de dano crítico. Então é a mesma coisa. E caso você não tenha esse artefato, a melhor coisa que você pode fazer é usar 2 de ataque, 2 de velocidade, ou 1 de ataque e 1 de velocidade, no caso, 2 peças de cada, né? Porque tirando esse, não tem nenhum não tem nenhum outro set que muda muita coisa. E pro segundo set ou e pro ornamento, você pega uma coisa de ataque e de energia. E de preferência você pega o Lucash, né? É o melhor no geral dele. Mas boneco de graça, é um boneco insano, um boneco excelente ainda. Ele tem esse problema do cone, que é o mais relevante. Mas se você tem o Sunny, fique feliz que agora todo boneco seu vai poder usar o potencial dele. E eu tenho que falar, as animações dele estão insanas! Insanas, eu tenho que falar isso, estão muito fodas. E é isso. Basicamente, as animações deles estão insanas. E as animações da Marcia, eu não falei dela, mas elas também estão bem legais, tirando o gozão da Água Viva. O ataque da mesma Sprite dela, eu achei uma bosta, sendo sincero. Eu achei uma puta animação sem graça, mas o resto das animações estão bem bonitas e com efeitos de contrastes bem legais. Dois bonecos excelentes, como sempre, Star Wars lança só boneco bom, né? Não lança boneco ruim, de certa forma. Ele lança boneco bom. Quando o boneco é ruim é porque o boneco é nichado, o boneco é bom no nicho, mas é bom só no nicho, né? Isso é bizarro. Mas os dois bonecos eu gostei bastante, principalmente do Daniel. Se ele tivesse saído com as interações, porra, velho. É sério, eu acho que todo mundo ia dar um. ia dar como é o nome? Ia dar uma voadora. Nem sei como falar isso. De tão empolgado que eu tava quando ele tava tendo essas interações e infelizmente foi pra casa do caralho. Mas o boneco tá bonito. Ele tá bem simples. Muita gente reclamou disso, mas o boneco é bom, gente. Os dois bonecos, né? A Mars tem mais problemas de sinergia, é mais limitada, né, no onde ela vai, mas ainda onde ela vai, ela é muito. E agora vamos falar dos bonecos de Huron. Huron. A gente já meio que falou, né? A gente falou da Herta e do Anaxa já. Mas primeiro, a Herta. Porra, o boneco vai voltar sempre agora? Voltou rápido pra cacete. Não reclamo, né? Porque quem quiser ela vai pegar, ou quem quiser constelação e tal. Mas voltou muito rápido. A Herta, ela ainda é uma boneca muito boa. Muita gente fica dizendo que ela caiu, sei lá o quê. Ela ainda é uma boneca muito boa, gente. Muito forte mesmo. Em conteúdos em área, ela ainda é insana. Em conteúdos de, entre aspas, single target, né? Boneco 3 inimigos.
Ela ainda é um boneco muito bom mesmo, dá um dano satisfatório e ela tem um investimento vertical bem interessante. Então, se você está precisando de um boneco para passar Purification, super recomendo. No Mock ela ainda é um boneco muito bom. No Apocalypse Shadows ela ainda é um boneco extremamente decente. Então tipo, não cai na ideia de que muita gente fala que, ah meu Deus, a reta caiu pra caralho. Tipo, não é que ela caiu pra caralho. Ela sim está mais fraca do que ela era antes, né? Porque ela saiu completamente quebrada. E hoje em dia ela está muito forte. Você entende que ela passou de quebrada para muito forte? Tipo, pra tu ver como o nível que ela era, né? E hoje em dia ela tá com todos os suportes bacanas pra ela, né? Ela tem o Anax, ela tem a Trib, ela tem outros bonecos que batem bastante para ser sustains, tipo a Ryacine, tipo o próprio Daniel que vai chegar. Então ainda um boneco muito bom. A build dela basicamente não mudou nada. É uma boneca que tem muitas opções de cone, isso é muito legal. Então é uma boneca muito boa ainda. Desde o dia que ela saiu até hoje ela ainda é um boneco muito bom. Então vou falar de novo. Não caia nessa história que as pessoas falam que essa boneca está ruim atualmente. Porque ela não está ruim. Ela genuinamente não está ruim atualmente. E vamos falar do outro boneco, que esse sim é um queridinho da pessoal. E o pessoal começou a notar que ele talvez anda tendo até mais destaque do que a própria boneca que ele é feito para ser suporte. Que é o Anaxa. Que, gente, o Anax ele é completamente insano. Ele é um boneco muito forte, tanto como suporte da Herta, como para ser hyper carry num time próprio dele. Ele é muito forte mesmo. Ele surpreendeu muita gente. Muita gente achou que ele ia só ficar trancado a suporte da Herta depois daquele nerf que ele tomou no beta, né? Que ele era, tipo, sabe, disparado o DPS mais forte do jogo. Deles deram um puta nerf nele e ele ficou um boneco normal. Mas ele tá muito bom hoje em dia. Ele é um boneco muito forte. Tem muita opção de build para ele. Você pode fazer uma build mais tradicional com aquele. Qual é o nome? Aquele set. O set da Herta, eu esqueci o nome, alguma coisa do erudito, né? Funciona perfeitamente bem para ele. Você pode fazer o set de debuff. Você pode fazer até aquele set Quantum, já que ele implanta fraqueza. Você pode usar nos orbs alguma coisa para jogar junto com a Herta, que é aquele set lá de que tem outro boneco do mesmo caminho sem a taxa. Você pode usar um arena para ele ter mais dano no E dele. Então é um boneco que em termos de artefatos ele é muito versátil, muito bom mesmo. Você pode até usar águia nele, que talvez seja no geral um melhor set para ele, principalmente se você tá com a Herta, né? Se você tá com a Herta provavelmente ele é o melhor, mas sem ela é bem discutível ainda. Então é muita opção. Já de cone é mais difícil. Ele tem uma opção free display que é muito bacana, que é aquela light cone do Pompom, é bem bacana lá mesmo. Então, de arma não falta pra ele. Ele é um boneco excelente e basicamente atualmente no jogo, se você tem ele, eu acho que você tá feito no Purification, basicamente, que ele passa quase todos os últimos Purifictions até que bem de boa, pelo menos um dos lados, é claro, né? E no Mock você também está bem servido, que ele dá um dano bem bacana, tanto com a própria Herta, quanto individualmente como DPS. No Purification ele é bem ruim, né? Não tem problema muito pra onde fugir. No Purification ele só funciona com a Herta. Tipo, você pode forçar ele. Um amigo meu, por exemplo, que é um cara bem free to play mesmo, nem passa, ele compra. Ele passa o Purification com o Anaxa, né? E ele passa, tipo, ele realmente passa ok, não passa, tipo, sobrando o negócio e tal, mas passa. Então ele no momento está funcionando no Purification, mas com certeza é disparado o pior modo dele. Então os dois runs são muito bons. Excelente isso, porque sabe aquela coisa, principalmente a Herta que já tá no terceiro rerun, muita gente pode ter esse pensamento de que ela já tá morrendo e tal, mas não tá nem perto disso no momento. Então os bonecos nesse patch estão muito bons, velho. Comparado ao patch passado, meio que tá melhor, porque o patch passado os runs não foram tão incríveis, né? Os dois bonecos. E também tem a Ceridra, que é polêmica, e a Hylicense é nichada pra caralho pra dot. Então esse patch tá mais recheado, na minha opinião, de bonecos para o pessoal ir atrás. E tem um boneco de graça, né? Então já salva um pouco. Agora falar um pouco das armas. De forma rápida. A arma da Evernight eu já falei. Você basicamente, eu acho que quer muito ir atrás dela, principalmente se você quiser fazer ela DPS. Você quer muito o cone dela. Se você não quiser fazer ela DPS, quiser fazer ela só sub DPS, o cone não é tão must assim. Ainda é bom você ter, mas não é must. Igual como se fosse DPS. E o cone do Daniel é aquilo que eu já falei também. É a única opção realmente boa pra ele. Que é uma coisa muito merda isso. Mas
é o que a Royal quis inventar de fazer. A arma da Hertha é muito boa, para basicamente qualquer edição. Muito boa mesmo, tanto que eu uso a arma dela no meu Argente quando eu uso ele, no meu Purification, ou até às vezes quando eu jogo com ele no Apocalyptic Shadows. Então, é uma arma de erudição muito versátil mesmo. E a arma do Anax é só pro Anax. Não é uma arma que sai muito da dele, não. E como eu falei, ele tem uma opção free to play que já é muito boa. Diga-se de passagem, a arma da Hertha pode ir no Anaxa também, curiosamente. Então, a arma da Hertha das armas eu acho que é a mais versátil, mas eu acho que se você pegar a Evernight, dê prioridade pra Evernight, porque dano, o Daniel pode não ter um cone bom fora o dele mesmo, mas ele ainda é um suporte. Então, dá pra ficar sem, saca? Você pode usar uma opçãozinha mais torta ali, com relativa tranquilidade, saca? Porque já que ele não é um main DPS, o cone dele não influencia tanto enquanto ele vai bater, tipo, influencia, saca? Mas como ele não é o principal causador de dano do time, não machuca muito você usar um cone mais simples, saca? Ainda até porque os times que ele é melhor geralmente são times de hyper carry, ou seja, o carry mesmo é o que vai dar mais dano no geral. Você tem... vamos falar agora dos artefatos que eu dei uma bisoiada, quer dizer, eu dei uma pincelada, eu quis dizer, anteriormente, que um deles é basicamente o set de cura para escudo, aquele set de cura da Hyacine para escudo, e basicamente qualquer boneco que dá escudo pode usar esse artefato, qualquer mesmo. Dá pra você usar no Aventurine, você vai usar provavelmente no Daniel, você pode usar isso no Gepard, você pode usar isso na Marcinho, né, Março normal. Você vai fazer isso? Provavelmente não. Saca? Porque principalmente a Marcinho e o Gepard já estão bem defasados. Mas se você puder, né, se você quiser, dá pra usar e muito de boa. E provavelmente é o melhor set no geral. Mas eu já vou avisando. Se você é um cara que já farmou qualquer um, ou qualquer gênero que você tenha, só pra se você já farmou muito pro seu aventuras, se farmou muito pro outro boneco de escudo, uh, a mudança não é tão must. É a melhor opção atualmente? É. Mas se você já tem uma build muito boa pro teu Aventurine, fica tranquilo, você não precisa, vou rebuildar todo ele, sendo que eu tenho essa build insana pra botar esse artefato nele. É bom, mas não é um puta upgrade, saca? Se você já tem uma build muito boa pro teu Aventurine, fique com ela mesmo. Mas pra atualmente, provavelmente qualquer boneco de escudo no futuro vai ser a melhor opção no geral, sim, porque, né? É um set que aumenta a força do escudo e dá um suportezinho de dano crítico. E o outro set é basicamente atualmente um set pra Evernight, que é um set que interage com o HP dela, dá chance crítica, dá buff para os outros aliados que ela tá no campo, saca? É um set feito pra ela. No geral, ela é a única que usa 100% desse set atualmente. Chuto que é a Kirene, que vai ser a outra usuária desse chat, desse set, eu chuto. Já que ela tem Remembers também. Você pode usar no protagonista se você quiser, né? O protagonista Remembers, mas. Saca? Ele é um caso que eu também acho que você não precisa mudar muito, né? Porque ele sempre foi um personagem que. Ele nunca teve um set e ainda não tem meio que um set. Você meio que pode usar 2-2 nele à vontade. Você pode usar de 4, aquele de 4 lá do Sunday também, se você quiser, que você usa um pouquinho do buff do negócio. Você pode usar esse se você quiser. Mas, tipo, como eu falei, não é uma grande mudança, saca? É um set realmente mais pra março atualmente, saca? Você vai querer muito farmar pra ela, porque é disparado que é a melhor coisa que ela quer. Quer dizer, a melhor coisa pra ela, porque dá tudo que ela quer. Dá taxa crítica, dá dano em porcentagem pra ela e pros outros aliados, e aumenta o HP. Ou seja, interage com todo o kit da boneca. Não tem por que você não usar ele. Então é artefatos legais, meio nichados, né? O de Shield é meio óbvio porque é nichado, e esse também provavelmente vai ser bem nichado a só 2 bonecos, né? Infelizmente. Ou talvez não, né? Vamos ver para os futuros suportes de Remembers. Agora, por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho desse novo modo. E não é a arbitragem anômala, não, que eu tô falando. É um novo modo que eles mostraram no final da stream, que é um modo misterioso e que foi discutido relativamente, porque muita gente ficou com medo de ser um TCG novo, né? Um TCG, no caso, TCG novo é comparando com o TCG do Gantz, que foi uma coisa que
Eu não considero que a MiHoYo usou bem aquele TCG, um, não porque as regras do jogo são ruins, não é porque o TCG é feio, não é porque ele não é bem pensado. Não, ele é um jogo bem divertido, só que eu acho que a MiHoYo administra muito mal coisas dentro dele, porque ele está dentro de outro jogo, que pra mim é o maior defeito desse TCG, é esse, ele devia ser um launcher separado do Genshin, não porque, oh meu Deus, você joga um jogo de ação, logo você não quer jogar um TCG, saca? Tipo, não é isso que eu quero dizer. É porque no momento que ele botou o negócio no Genshin, pra mim, ele selou o destino dele que iria ser um modo totalmente terciário do Genshin. Por quê? Quem gosta de TCG, que talvez se interessasse por esse jogo, provavelmente não ia baixar ele, o Genshin só pra jogar ele. Quem gosta dele, mesmo joga Genshin e gosta dele, não joga tanto porque como ele não tem tão grande, porque não entrar tanta gente, tem um grupo do Genshin que não gosta de jogo só gosto de jogo de ação, saca? Eu não gosto de um jogo de cartas, não gosto de jogo de turno, essas coisas. Tem uma rapaziada assim. ah, não vai jogar ele, provavelmente só jogou pra pegar as recompensas. E é isso, nunca mais abriu ele. Ou seja, menos público. Então, o pessoal que gosta do modo, não tem tanta gente pra jogar, entendem? E o povo tá com medo de que isso aconteça com o Star Rail também. Porque ele vai vir, já foi falado que ele é um modo permanente. Não dá pra ter certeza, mas parece naquele trailer que vai ser alguma coisa a ver com carta, mas pode só parecer. Que outra teoria que apareceu é que ele vai ser um modo relativamente normal, tipo, ele vai ser um modo de combate mesmo, e que ah, os bonecos lá vão ser bufados. Alguns bonecos vão ter coisas diferentes. Por que as pessoas falam isso? Porque alguns meses atrás teve um leak que ia ter um novo modo, que ele encaixa mais ou menos com o que foi descrito por pouco que deu pra ver nesse trailer, nesse mini trailer, que era um modo que ia ter facções, né? Ia ter tipo uma facção Stellaron Hunters, outra facção do Expresso, e que dependendo da facção que você tá, das várias facções, né? Tu provavelmente tem várias facções, não essas duas só, né? Quanto mais bonecos dessa facção que você tem, você ganha buffs diferentes. Então eu acho que existe a esperança, gente, que ele não vai ser um TCG. Existe a chance bem alta de ser um TCG, tá? Eu tô tentando. Pensei em outra coisa porque eu realmente não queria que MiHoYo fizesse isso de novo. E se fizesse, eu queria que eles fizessem uma coisa em um launcher separado. Eu até tava falando com um amigo que eles podiam, se eles forem lançar esse TCG, eles podiam pegar ele e o TCG do Genshin, fazer um launcher separado e fazer, tipo, launcher de TCGs da Hoyo. E eu não tô dizendo, tipo, porque eu quero longe isso dos meus jogos, do meu Star Rail, do meu Genshin, não. É realmente pra aumentar o público, gente. Porque, é sério, uma pessoa que se interessa por TCG e não tem o menor interesse sobre o Genshin, por esse mundo aberto, porque não gosta, não quer jogar combate mesmo, por esse gacha mesmo, sei lá, qualquer motivo, ela não vai baixar Genshin pra jogar o TCG, saca? Então é um jeito de abrir portas pro próprio TCG, pra abrir vir mais gente e até mesmo a possibilidade de abrir ranked, por exemplo, no TCG, saca? Porque no TCG do Genshin atualmente eu acho que se não me engano só tem MMR, não tem nem ranked. Então, tipo, às vezes você tá jogando ali e você cai com um cara que claramente você tá jogando casual, tá jogando pra se divertir, tu tá mais tryhard ou vice-versa, saca? Então, cara, só causa. Realmente só um tiro. É só uma merda isso de estar dentro de outro jogo. Então eles podiam fazer um launcher. E se eles forem fazer isso pro Star Rail, eu queria que eles fossem separados também. Infelizmente eu acho que não vai acontecer se isso for verdade, se esse modo for um TCG. Dito isso, eu espero que ele seja uma coisa mais parecida com o que eu falei, de facções. Talvez uma coisa meio parecida com como foi o evento do Fate, né? Que tinha as estatuetas lá de Archer, Assassin, Berserk, que você juntava elas e você ganhava buff. Ah, pode ser algo assim, a ver com as facções. E o lance de ter buffs diferentes para os bonecos é porque quando vazou, né, esse módulo novo, além de ele bater com essa descrição que parece estar nesse mini trailer, também era falado que ah, os bonecos, ia ter alguns bonecos que iam ter buffs nesse modo, eles teriam coisas diferentes. E já nesse mini trailer já deu pra ver que qual é o nome? A Firefly já tem uma animação diferente, que ela tem a animação da ult do Sam, né? E o Jin-Wan também tem uma animação diferente, que é a animação que ele bate naquele espírito daquele evento da Rua Rua, não lembro dele agora, ele vence ele. E isso pode significar duas coisas, talvez seja buff mesmo pro boneco como um todo, né? Vai ser uma gameplay normal de Star Rail e eles ganharam uma animação diferente, né? Provavelmente para algum buff.
ou vai ser só animação de carta de TCG? Porque a animação nova tem. Agora a questão é descobrir onde essas animações novas estão. Estão para algum buff, para algum movimento novo do boneco? Ou é só literalmente uma animação quando você usa alguma magia, alguma carta, você faz algum combo com a carta do CCG, saca? É muito nublado. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Então vamos ficar na torcida, como eu falei. Quase 90% de certeza que esse modo é dentro do jogo, então esse lance do launcher que eu falei é praticamente só um desejo meu, mas não vai rolar. E essa chance de ser esse modo diferentão aí que ia ter os bonecos bufados, eu gostaria porque isso também abriria portas de tipo, cara, se esse modo bufa os bonecos assim, eles podem pegar isso como referência pra bufar os bonecos fora dele. Assim como meio que eles fizeram com a eles não, né? O povo do ZZ fez com os buffs deles, né? Porque a. Qual que era o modo? Era a Esfera Zero que a Ellen Joe tinha. Que os bonecos têm coisas diferentes e a Ellen Joe tinha a. Um ataque diferente, um ataque único dela nesse modo, que eles acabaram implementando no kit dela mesmo pra buffar ela. Eles podiam seguir o exemplo do irmão mais novo e fazer a mesma coisa. Seria muito legal. Seria muito legal mesmo. Porque seria um campo de testes, né? As pessoas iam poder ver se aprovam ou não isso. E eles já poderiam usar a animação para um buff de verdade no jogo padrão, saca? Então, é isso. Potencial tem. Agora é torcer que a MiHoYo saiba usar. Tudo mais. E mais uma coisa que eu achei interessante, que seria o momento que a gente fala de qualidade de vida. Eu geralmente não ligo tanto pra isso, mas para manter o padrão. Agora você vai poder rever cutscenes que você já passou no Star Rail, naquele livrinho lá da main. É uma qualidade de vida bem simples, mas eu acho bacana, sabe? Porque pra ver dentro do jogo mesmo. Mas no mais foi essa que mais me chama a atenção. Se teve mais, eu não liguei tanto e é isso. Porque eu não sou o cara das qualidades de vida, vocês sabem, né? Que é um cara geralmente que fala de ser o João e eu meio que vejo bem por cima, né? As que mais me chamam a atenção. Mas então é isso, gente. Deu um programa de 1 horinha. Foi bem maior do que eu achei. Basicamente, eu achei que esse programa ia durar no máximo uns 40 minutos, mas eu acho que eu fiquei enrolando muito no início, falando da história, falando da Março, né? Que eu fiquei repetindo muita coisa. Perdão se ficou chato, espero que não, né? Porque eu acho que vocês estão me assistindo, vocês acham minimamente divertido eu falando desses bonecos, né? Espero eu, né? Sei lá. Mas espero que vocês tenham gostado desse cast. No próximo, de novo, eu vou tentar encontrar mais uma pessoa para falar de Star Rail comigo. Realmente é muito chato, eu acho, ficar falando sozinho aqui. Eu gosto mais quando a gente tem uma interação com outra pessoa para ficar trocando aquela ideia bacana. Principalmente opiniões diferentes às vezes, porque às vezes, alguém gosta da história, eu não gostei, a gente pode dar visões por que ela gostou, por que eu não gostei, ou vice-versa, saca? Até mesmo pontos de vista que eu não passei, talvez, eu fiquei falando que a Março não ia ser uma DPS tão boa sem o Cone ou sem o time premium dela, mas a pessoa fala, não, mas você pode fazer isso aqui, pode ter ideia, saca, diferente, ou ideias talvez nem sejam tão boas, mas pelo menos divertidas, né, que é sempre bom. Então vou tentar trazer alguém, tô tentando, eu juro que eu tô tentando, mas tá difícil. Mas é isso, um grande abraço, próximo cast que a gente provavelmente vocês vão ouvir, provavelmente vai ser um cast ou especial, ou vai ser um cast de Genshin, né, vai ser é isso? Peraí. Daí teve o Genshin. Acho que vai ser de. Vai ser de Genshin ou de Zanza. Eu não. Óbvio, né, porra? Mas. Mas provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. A gente vai lançar provavelmente um cast especial. Que eu e o João a gente até falou há muito tempo atrás que a gente estava fazendo. E eu já vou falando que a gente começou já a gravar. A gente já gravou a primeira parte. E, cara, eu achei que ficou muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo. Muito mesmo. Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo cast. Que eu acabei não fazendo de cabeça qual que ia ser o próximo. Vou chutar que é o do ZZZ. Mas é isso. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.